A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso podcast que fala sobre cinema nacional na grande Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, estarei com o Paulo Silva Júnior mais uma vez para um programa bastante especial hoje, né, Paulo? Dali Lucas, programa mais do que especial, como você disse, estúdio cheio, é assim que a gente gosta. A gente vai falar de um documentário que está em cartaz, que a gente não conseguiu assistir, né, durante a carreira dos festivais e felizmente agora já conseguiu conferir no cinema para hoje bater esse papo aqui. Murilo Costa está conosco também para falar sobre esse grande filme, com a presença de dois grandes diretores e de um personagem ímpar da história do nosso cinema. Isso, hoje temos 3 de cada lado aqui da bancada, né? 3 realizadores e 3 para conversar aqui. O papo vai ser bom. Apresentar então quem está na bancada hoje aqui dos estúdios da Central 3, nessa quinta-feira, 6 de setembro, programa 112. 112 semanas tratando do cinema nacional contemporâneo. A gente vai falar de A Destruição de Bernadette com Cláudia Priscila. Tudo bem, Cláudia? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Também com Pedro Marques, que dirige o filme junto da Cláudia. Tudo bem, Pedro? Joia, boa noite. E com o próprio Jean-Claude Bernadette, personagem do filme, figura bastante conhecida do cinema nacional, professor, crítico, ator, cineasta. Jean-Claude Bernadette, boa noite, tudo bem? Boa noite para vocês. Vamos começar então, queria jogar para Pedro e para Cláudia. Gostei muito do filme, gostei muito de como, pelo menos a minha impressão, o filme consegue retratar a personalidade, né, do personagem principal, do Bernadette. Queria que vocês começassem apresentando um pouco como chegar nesse tom e como que foi ir conversando com o Jean-Claude a partir das ideias que vocês foram tendo e de forma direta, como não fazer um filme careta diante de um personagem tão interessante, tão complexo. Não fazer um filme careta já era uma premissa dada por Jean-Claude. Ele não queria que a gente fizesse um documentário padrão, né, no sentido de entrevistas, e não queria que fosse um filme laudatório, um filme puxa-saco. Então, essas já eram as nossas premissas para pensar em como seria esse filme. Por isso a gente chegou na Destruição de Bernadette, que é um dispositivo provocativo para tentar e chegar nesse resultado de fazer um filme mais provocador do que um filme puxa-saco. Mas assim, não deixa de ser um filme homenagem. Quer dizer, não deixa de ser um filme puxa-saco. É possível fazer um filme... Em tempo de fazer uma correção, agora você falou filme 3 vezes, mas antes de você falar filme, você falou um documentário e não o é. Ele é um filme, como você disse agora, né? A gente está tentando martelar isso, pelo menos eu, de que não é um filme, um documentário e não é uma ficção. Por isso a gente chama de um filme, porque a gente foge desses gêneros. Às vezes é necessário colocar debaixo do título ali no jornal o gênero, mas em geral tá errado. E a confusão é boa também. A confusão é ótima. É bom que você me corrigiu, que eu gosto da confusão também. Justamente, a gente, por definição, assim, a gente, Jean-Claude também sempre bateu nessa tecla desde o começo de nunca mais, não se refira ao nosso filme como um documentário. Para de falar essa mania de falar que é um documentário. E assim seguimos, vamos falar sobre ele, mas acho que a gente pode explicar conforme a gente for conversando. Mas é o tipo de discussão que você já sabia que ia ter, né? Acho que todo mundo sabia que o filme já ia ser rotulado de cara como documentário e que isso ia precisar ser desconstruído, né? Assim como vocês tentaram desconstruir o próprio Jean-Claude. Eu queria perguntar como foi, né, esse processo de construção, porque não parte só, pelo que eu vi nos créditos mesmo, não parte só de vocês, né? Tem também um argumento, ideia do Kiko Goifman. Então é uma coisa que já vem de outra pessoa, vocês absorvem, o Bernadette absorve depois. Como que isso foi passando de mão em mão e até chegar na construção final do projeto? O argumento é do Kiko Goifman. Na verdade, essa ideia nasceu lá em casa, num jantar com o Jean-Claude, que, enfim, a gente precisava fazer algum relato, algum registro sobre o Jean-Claude pela importância dele no cinema nacional. Depois se desenvolve todo esse raciocínio que a gente estava falando. O Kiko fez o argumento, então assim, a ideia da destruição vem dele, daí depois a gente, enfim, um argumento e um roteiro
que sai do papel, né? Quando a gente começa a filmar, ele vai ganhando novos contornos, então a gente ficou bastante tempo, e nesse tempo foi um tempo produtivo e criativo também. E o filme também, ele acaba se resolvendo muito na montagem. Então, eu estava vendo assim, tem coisas desde o projeto original, só que o filme foi ganhando outro corpo também, né? Agora, a premissa da destruição, ela segue desde a primeira ideia, desde o argumento. De certa forma, a gente pode dizer que é um filme feito pelos três também. Estamos aqui com os dois diretores e com o documentado, mas para quem não assistiu ainda vai assistir, vai perceber que o Jean-Claude, ele propõe, né, ações e temas ao longo do filme. Enfim, além de ser um personagem, ele dirige o filme de certa forma também. Dá pra gente dizer que é um filme dos três, feito em forma conjunta pelos três também? Não, acho que não. É um filme da Cláudia e do Pedro. Eu sou ator do filme. Ele não é o documentado. Não, mesmo porque não podemos dizer que é um documentário, na verdade. Não tive nenhuma participação no roteiro, absolutamente nada. Então, eles usaram em conversas comigo uma parte da minha biografia, etc. Mas o que eles selecionaram e a maneira como apresentaram é totalmente deles. Eu fiz o que eles queriam. Inclusive, Jean-Claude ganhou o prêmio de melhor ator no Mix Brasil. Que atuação. Melhor atuação. Por esse filme. Exatamente, melhor atuação. O que é uma coisa um pouco atípica, mas que na verdade a gente acredita muito. Que inclusive esse ano, como em outros anos, isso já aconteceu e voltou. Em Brasília, eles misturaram os filmes todos, os filmes longa-metragem, na mesma mostra. E aí você vai perceber que os prêmios de melhor ator vão virar melhor atuação ou melhor personagem. E aí a gente começa a falar sobre essa mistura aí, essa não diferenciação entre documentário e ficção. A gente faz diversas provocações no nosso filme para mostrar que esse limite é muito muito tênue e, na verdade, você nunca vai saber ali de verdade. Se você quiser saber se alguma coisa é real ou verdadeira, você nunca vai saber e a gente nunca vai te contar. E se a gente contar, cara, da gente mentir muito, inclusive. Dentro disso, né, algumas falas do personagem do Jean-Claude tratam, enfim, reflexões que são muito... que quem já conhece o teu trabalho provavelmente vai fazer essas conexões, né? Eu queria que você falasse, Jean-Claude, uma reflexão sobre o atual momento da sua carreira, de como que, né, você vem fazendo muitos filmes, vem trabalhando em determinado momento... No filme, o personagem, portanto, trata disso, da relação com jovens diretores. Como que se deu isso para você nesse filme? Sem fazer essa pergunta, como o Pedro falou, do que é verdade, o que é ficção, mas como que isso se dá para você em termos de carreira? E até eu gostei muito de ter uma fala, uma passagem do filme que trata dessa certa linearidade da carreira, né? Que às vezes... nega uma coisa um pouco mais confusa, né, das nossas vidas. Bom, eu já tinha feito várias pontas, né, em diversos filmes desde os anos 60, né, umas maiores, outras menores. Mas a mudança, a guinada, digamos, foi com o filme do Kiko Goifman, que é o Filmefobia. No Filmefobia. Até então eu fazia, digamos assim, pequenas experiências, mas com Filmefobia eu tive assim, um movimento de imersão no filme, de me consagrar a essa situação, a esse personagem, e comecei a perceber que eu, que não sou ator, não tenho nenhuma formação como ator, eu podia passar a viver, digamos, experiências e performances que fossem desafiantes para mim. E isso foi, então, uma linha para mim de preocupação. Sou bastante tímido, etc. Então, queria fazer coisas que me obrigassem a ultrapassar os meus limites, né? Isso provoca muita ansiedade. Mas depois que você fez e que deu certo, e pelo menos muitas vezes deu certo, uma certa surpresa quanto a si mesmo. Quer dizer, fiz isso, mas eu não sabia que eu faria isso, não sabia que eu podia fazer isso, né?
tal como eu danço muito mal, eu tive muitas aulas de dança nos anos 60, 70, mas danço muito mal. E, de repente, num filme, mais de um, aliás, passei a dançar. Né? Quando começa a tomada, eu não sei absolutamente o que vai acontecer, mas é como se eu me jogasse numa piscina, até mais do que uma piscina, aliás, sem saber nadar. Né? Que alguma coisa eu vou fazer disso, alguma coisa vai resultar. Né? O filme Fobia é de 2009, né? Então são quase 10 anos do lançamento desse filme. A filmagem anterior, a filmagem é 2008, 2007... tem 10 ou 11 anos já. 11 anos da filmagem. Logo no início do filme, bem no comecinho mesmo, tem uma frase de uma pessoa falando, né, sobre essa sua nova etapa. E eu achei, assim, logo de cara pro filme, até um pouco agressivo, né? Falando sobre decadência, tá largando o ofício de crítico para ser ator de uma forma pejorativa, assim, né? E eu queria saber como que foi para você ouvir isso e ser confrontado com essas coisas, sendo que você, como crítico, tava num certo pedestal, daqueles que ninguém vai falar mal, qualquer lugar que for vai ser homenageado. Então, como que foi ter essa troca de lugares, né? Sair meio que do pedestal e começar um rumo novo e sabendo que poderia tomar algumas pedradas ali de todo lado. Pois é. Como a Cláudia já falou, eu não queria um filme laudatório, né? E essa fala eu não a conhecia, só vi a conhecê-la quando eu vi o filme. Ela inicia de uma forma laudatória. É um crítico, sei lá o que, professor, etc. E no momento tem, digamos, uma transição com porém. E a partir do porém, aí ele vem me destruindo, não é? Ele não tem formação de ator, ele faz filmes que ninguém nem sabe que existem, etc. Né? Bom, fiquei muito surpreso, mas eu fiquei surpreso de uma forma muito agradável, porque achei realmente irônico e, do meu ponto de vista, eu não diria deles, mas do meu ponto de vista, é realmente humor isto. Humor no sentido... humor não quer dizer necessariamente ou apenas ironia, alguma coisa cômica, você entende? Mas em que você não se leva a sério, você entende? Que você joga dúvidas sobre si mesmo, sem que isso te impeça de agir, etc. Você entende? Mas eu tendo a pensar em mim mesmo, né, como uma circunstância na história. Essa circunstância é essa, podia ser outra, ou poderia não ser, né? Mas eu acho muito importante ter esse distanciamento em relação a mim mesmo. Eu não estou no pedestal. Os outros me põem no pedestal. Mas eu não me vejo assim. Né? E, nesse sentido, essa abertura do filme acho absolutamente adequada e inclusive, agradável, porque eu rio. Você entende? Eu rio de mim mesmo, ele me faz rir de mim mesmo. Não é? A respeito das fitas são usadas no filme com as memórias gravadas por você, né, Jean-Claude, que são um elemento bastante importante do filme, com passagens controversas, engraçadas, como a da sua filha, a respeito das impressões que ela tinha de você, etc. Como vocês decidiram, em que momento vocês decidiram usar essas fitas como elemento do filme, e o que mais interessante vocês sentiram atraídos a usar no filme que acabou não sendo incluído ali? Eu quero só dizer uma coisa, que a resposta deve ser feita por eles dois, não é? Mas as fitas, elas não existem. Eu não tenho, eu não armazeno a minha vida. Sim, é um elemento ficcional do filme. Que foi criada pelo filme. Eu ia mentir. Ou não, né? As fitas, elas vêm de entrevistas que o Jean-Claude deu, de material de arquivo que estava no MIS e na Cinemateca,
tem um longa sobre o Jean-Claude, do Kiko Molica, que também foi usado. Então, assim, todo o material que a gente achou que com falas do Jean-Claude, a gente colocou em fitas VHS. Em VHS não, em fitas cassetes. Essas fitas a gente colocou, armazenou numa caixa, e durante o filme, Jean-Claude teria que pegar aleatoriamente. Então, assim, a gente sabia o conteúdo dessas fitas, mas em nenhum momento a gente sabia qual seria escolhida e qual seria a reação dele com o que ele ouviria, que também era uma surpresa. Agora, a ideia das fitas também, ela vem do Beckett, da última fita de Crap, que foi a gente foi na apresentação, na sessão no Cine Sesc, né, encenada pelo Bob Wilson, e, enfim, ela vem daí, assim, o filme tem muitas referências, uma das referências é essa. Então, as fitas, elas têm esse histórico, e a fita, ela funciona como um dispositivo de memória. E, de fato, ela é o arquivo de memória espalhado que a gente foi coletando. E é interessante porque uma das limitações que Jean-Claude impôs pra gente, não como limitações, mas como desafios até também, de não fazer entrevistas no filme, né? Então, a fita, ela entra como esse dispositivo que é interessante aplicado ao audiovisual, porque é ele ouvindo, e por mais que ele não tenha... ele responde também, mas por mais que não tenha resposta, a gente tem a resposta visual na atuação ou na reação do Jean-Claude. Então, acho que isso ficou rico também, porque a última fita de Crap é justamente isso. É o personagem só ouvindo fitas e reagindo a elas, e toda a construção é dada nas reações e não nas falas. E essa limitação das entrevistas é notável também, porque a gente também usa o dispositivo dos encontros. Não existe nenhuma entrevista direta da gente entrevistando, né? A gente bolou encontros, você percebe que são sempre encontros ali entre Jean-Claude e mais alguém, alguma pessoa que fez parte da vida ou faz. E aí até o posicionamento de câmera também é um posicionamento distanciado. Nossa equipe era uma equipe muito pequena também, que ficava longe e atrás da câmera, pouca luz. Então a gente tentou fazer com que esse mise-en-scène da entrevista não existisse e que isso não atrapalhasse a fluência do filme, né? E nesses encontros a gente sempre fazia uma preparação para Jean-Claude, falando com quem ele encontraria e mais ou menos o que aconteceria, mas não adiantava tudo. Então, por exemplo, quando o Kiko vai falar com Jean-Claude, a gente pede para o Kiko começar a conversa com a leitura de uma passagem do blog de Jean-Claude que fala sobre a indústria farmacêutica, sobre a velhice, sobre adoecer, envelhecer. E aí, por aí foi. E, inclusive, a única entrevista que existe ali é a auto-entrevista de Jean-Claude. Então, a fita foi mais um recurso para que a gente não tivesse que recorrer à entrevista, mas conseguisse tirar dali, ter a presença de Jean-Claude o tempo todo. Não, pode completar. Não, isso também é interessante do ponto de vista seguinte, é que esse aparelho da fita cassete, ele faz barulho. É um barulho seco, duro, etc. E que esse ruído foi usado na trilha de uma forma significativa. Ele não é apenas o ruído daquele objeto quando ele está sendo manipulado, né? Mas logo na primeira tomada, esse ruído, que não se sabe muito bem o que é ainda, já entra como elemento de composição sonora da trilha. A gente falou do filme do Kiko, Filmofobia, tem o trabalho com o Cristiano Burlan, tem agora com a Cláudia e com o Pedro. Eu queria saber, Jean-Claude, se você tem sido convidado para muitos filmes, como tem sido, assim, digamos, a sua carreira profissional de ator, ou se são projetos de pessoas que você já tinha proximidade e foi se dando dessa forma. E, de certa forma, como anda a sua... a partir do momento que você começa a atuar mais nos filmes, como anda a sua vida de espectador, de cinéfilo, do que a gente puder chamar, em relação ao cinema brasileiro? Como entender a contemporaneidade do cinema estando também nos filmes? Bom, o fato de deixar de escrever, deixar de ser professor e de passar do lado da produção, necessariamente muda o olhar. O fato de analisar ou julgar os colegas já muda completamente isto, não é? Não que às vezes eu não faça, mas muda isso. Mas o problema meu pessoal da relação com a produção atualmente é que eu estou ficando cego. Estou atualmente
quase completamente cego, então eu vejo muito mal a tela, eu não identifico a expressão, as expressões faciais, eu confundo os personagens. No entanto, eu continuo indo bastante assistir a filmes brasileiros para pelo menos ter uma ideia geral, né, do que está acontecendo. Às vezes eu me engano muito, mas digamos que talvez eu não capte atualmente muito mais do que 40% dos filmes. Então a minha relação é essa. Jean-Claude, você ali no filme faz uma auto-entrevista e além disso, né, claro, o filme é um mergulho na velhice, no envelhecimento, na memória. Então, você se sentiu ali de repente num divã, se expondo, se vendo, se olhando de outra maneira? Isso trouxe coisas novas que você de repente não conhecia sobre você? Primeiro, então tem um dado irônico isto, porque a Cláudia, já que você não quer ser entrevistado, entrevista-se a si mesmo, né? E ela acrescentou também que ela queria uma coisa dura, né? Então, levei algum tempo para conseguir resolver esse problema, e essa cena é uma cena escrita, com diálogo, que eu mesmo escrevi, e decorei o diálogo, interpretei o diálogo, né? Agora você falou, se não me engano, em longevidade, uma coisa assim, não é? Esse é um aspecto do filme que nós três prezamos muito, damos muita importância a esse aspecto. É um filme sobre a longevidade, sobre os hospitais, sobre doença, sobre morte, porém feito de uma forma irônica, e há um esforço, e acho que bem conseguido, de não tratar de forma pesada assuntos que são assuntos difíceis para todo mundo. Então, isso foi muito, muito importante, e estamos fazendo esforços, não sei se muito bem sucedidos ou não, no sentido de atingir públicos de terceira idade, inclusive públicos que não me conhecem e que, portanto, não vão ficar ligados a uma carreira de cineasta ou uma coisa desse tipo, mas simplesmente ver um homem, né, que está numa fase numa fase da sua vida que se aproxima da morte e que ele tenta tratar disto. Então esse aspecto é um aspecto assim, bem importante. Você falou sobre as limitações que você enfrenta hoje em dia, né, para acompanhar o cinema nacional, etc. O próprio filme conta um pouco sobre as dificuldades que você tem quanto aos problemas de saúde. E ainda assim você não abandona o cinema, né? Você segue acompanhando, segue fazendo cinema. É inconcebível para você a vida sem cinema? Não. Mas é inconcebível a vida sem vida. Quer dizer, eu realmente não me vejo em casa sentado numa poltrona. Entende? Então, se eu tiver a sorte de receber outros convites para atuar, claro que eu vou fazê-lo, né? Mas, se houver outras formas de atuação, de que eu possa participar, por exemplo, tivemos contatos com a geriatria da Defensoria Pública, estamos fazendo contatos com a geriatria do Hospital das Clínicas. Se de repente uma participação minha em algum grupo, algum movimento, eu tenho uma mentalidade militante, sabe? Então posso militar, né, em favor dos idosos e tranquilo, você entende? Mas eu gosto de cinema. Eu queria saber da Cláudia e do Pedro, isso que o Jean-Claude acabou de dizer, né, do filme conseguir ser abrangente, conseguir tocar pessoas que talvez não vão ao cinema por conhecer
o histórico dele. Isso pegou para vocês em alguma medida? Porque, enfim, me parece claro que falando no meio do cinema, entre os amigos que trabalham com isso, é óbvio que já é cativante um filme de Jean-Claude Bernardet. Como fazer para não... que eu acho que vocês acertaram, como conseguir fazer um filme que não é um filme para cineasta. Não estamos fazendo um filme para quem teve aula com Jean-Claude, para quem gostava de lê-lo, né? Essa pegadinha passou pela cabeça de vocês, de sair desse mundo? Quando eu penso em fazer um filme, na verdade eu penso num filme, não é o meu primeiro olhar para onde ele vai, que público ele vai ter, e sim o que me move é a minha vontade e o tema ali que eu quero mergulhar. E esse mergulho no Jean-Claude, ele tinha a princípio temas muito especiais e singulares que a gente já sabia e esperava que eles estariam no filme, na composição do filme. Eu acho que um ponto crucial do filme é a questão da reinvenção do Jean-Claude na velhice, né? Então, o Jean-Claude, com 75 anos, se transforma em ator. Então, assim, esse era um ponto importante do personagem do filme, e era um lugar que a gente apontaria com certeza. Mas... E o filme, apesar de chamar A Destruição de Bernardet, e sim, o protagonista é o Jean-Claude, e o filme é sobre Jean-Claude, sim, ele não é um filme biográfico, ele não daria conta de ser um filme biográfico, e ele nem pretende ser um filme que fala da vida de Jean-Claude como a vida inteira. E através do Jean-Claude, assim como a gente fez, eu e Cláudia fizemos Vestido de Laerte, que é um curta anterior, e eu lembro até que Jean-Claude comentou, não é um filme sobre Laerte, é um filme ao redor de Laerte. E a gente fez um filme ao redor de Jean-Claude, sobre os arredores, sobre o que se passava num contexto, inclusive, mais atual desse momento da vida. E aí a gente também circulou. E aí, claro, quando você começa com a carreira do filme, fomos para Tiradentes, fomos para Brasília, fomos para Locarno, Havana. E lá, e nesses ambientes, Jean-Claude é conhecidíssimo. Locarno, não. Não, Locarno menos, mas sim, mas para a seleção, sim. Para a seleção, o curador queria, que eu gostava da história do filme. E aí fomos vendo que em Tiradentes, por exemplo, a discussão era sempre Jean-Claude. Dava até ficar meio sem graça. Sempre o Jean-Claude era colocado no meio, a cadeirinha estava lá com o nomezinho no meio, querendo falar de Jean-Claude, discutir. Os críticos querem falar com Jean-Claude, querem que Jean-Claude critique a crítica do crítico, e aí fica essa coisa e esquece o filme. Mas quando nós fomos para Locarno, era uma sessão inclusive pequena e numa sala simples, mas o público era de pessoas com seus 70, 80 anos, e foi muito interessante as pessoas saírem e o brilho nos olhos das pessoas virem falar com o Jean-Claude, virem falar com a gente, falar que foi muito importante para eles ter visto esse filme, que foi muito importante para o momento da vida deles ver isso. E eu consigo só dizer que eu vi essas pessoas falando isso. Eu não tenho esse ponto de vista, eu muitas vezes, ontem a gente passou no Cine Sesc e eu vi a pessoa falando com uma sinceridade brutal sobre como foi importante ver aquilo. E eu não sei medir essa importância, mas eu noto ela. E aí agora, saindo do circuito de festivais e tal, é onde o filme se prova também. Porque essa discussão não é tão abrangente. A discussão sobre Jean-Claude, sobre a carreira de Jean-Claude, por mais que ela esteja no filme, a gente apresenta Jean-Claude no começo, coloca momentos dele, da vida dele, mas eu acho que ele é muito importante como um filme sobre a velhice, sobre a reinvenção, sobre a doença, sobre o suicídio. Ele sobre é visto de duas formas diferentes, de certa forma. Por quem conhece o Jean-Claude de forma... Sim, mas seria irresponsável fazer um filme só sobre... Eu acho, claro. pelo menos do meu ponto de vista, seria irresponsável fazer um filme só sobre o Jean-Claude para esse público tão pequeno, que é esse publicado em de festival. Seria egoísta. Né? Então, eu acho que a gente cumpriu um papel muito interessante também por conta de Jean-Claude abordar esses temas. Também não foi uma coisa só nossa, foi Jean-Claude dando importância e tirando a importância desse foco nele mesmo, que não queria que fosse um filme laudatório, e foi colocando esses temas. E aí eu acho... Por mais a intenção sempre foi essa, eu acho que depois da montagem a gente foi dando importância a isso, e o filme cresceu muito quando a gente saiu do personagem, destruiu o Bernardet e entrou no Jean-Claude e começou a falar desses temas. E o Jean-Claude tem coisas muito maravilhosas que vieram para o filme, que é essa facilidade que Jean-Claude tem em falar de coisas que são tabus na sociedade. Então, falar da finitude, né? Assim, a gente... Se é uma sociedade que suporta falar de velhice, mas não suporta falar de morte. Então, o Jean-Claude, ele permite esse passo, essa visão e esse lugar escuro que as pessoas não estão muito afim de tocar.
E eu acho que isso é muito importante dentro desse contexto de se falar desse lugar da velhice, mas esse lugar da velhice também onde a gente enfrenta alguns tabus. Por exemplo, foi exibido, houve um debate, enfim, está havendo muitos debates, não é? Um espectador, aliás, uma espectadora me disse, se me elogiando, não é, que eu tinha uma mente jovem. Aí eu disse, não, senhora, né, eu tenho uma mente velha. Né? E isto, por exemplo, dizer de mim que eu tenho uma mente jovem é puro etarismo, na medida em que ser velho é ruim. Né? Então tem que dizer, não, o velho continua jovem. Né? Mas isso é profundamente negativo. Então, nesse sentido, por exemplo, eu poderia até trabalhar em algum órgão que trabalha com geriatria, etc., para eliminar essas coisas, entende? Porque se você chega para um velho e diz, você está com mente jovem, você o degrada como velho, porque inclusive é bem duvidoso essa história da mente jovem, não é? A mente se transforma e o corpo se transforma, né? Mas, por exemplo, você vê isso aconteceu acho que no Centro Cultural São Paulo também. Quer dizer, a maneira de me elogiar é dizer que eu não sou velho. Mas acontece que eu tenho mais de 80 anos, não é? Então eu sou velho, sim. E o problema é ser dinâmico na medida das minhas possibilidades, como velho, e não como um jovem fingido. Essa coisa também, Jean-Claude, do lugar, né? De ter sido nascido e sido criado na sociedade francesa, e aí, mas acaba tendo toda a produção no Brasil. Como que você acha que a atuação, né? Essa parte da sua vida como ator reverbera nisso? Porque se você era o professor ou o crítico, é claro que as pessoas, seus textos, as suas coisas vão estar para sempre na internet, ou nas bibliotecas, ou na universidade, mas agora também tem o seu rosto em filmes, né, relevantes, assim. Não sei, pelo menos me parece que é uma outra imagem, é uma ressignificação também da sua carreira, do seu lugar, né, quando as pessoas forem te estudar, por exemplo. Bom, eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta e acharia preferível que outros tentassem responder. Mas, de qualquer forma, há uma preocupação em não ser um intelectual convencional, que se limita a ser professor, que se limita a escrever ensaio, etc. Isso não é uma questão minha. Eu me lembro que nos anos 70 eu conversei bastante com Arthur Omar sobre isso, inclusive a gente falava de fazer performance, de não ser, no caso dele, só um fotógrafo ou só um cineasta, mas de ter uma multiplicidade de atividades, o que não significa ser quebradiço. Na realidade, essas multiplicidades de formas de expressão acabam se conectando, se cria circuito entre elas. Mas se eu conseguisse criar para o público a imagem de um intelectual diversificado que usa a sua cabeça, os seus conhecimentos e seu corpo, né? Em geral, os intelectuais eliminam o seu corpo, né? Os pesquisadores totalmente, e que está inserido, inclusive politicamente, na sua sociedade. Então, algumas pessoas estão realmente, sabe, o Vladimir Safat é músico, né? É um belíssimo pianista, o Zé Miguel Wisnik, que é um grande conhecedor de literatura brasileira, mas que também é compositor, etc. Então, se eu puder, com o Wisnik e com outros,
colaborar, digamos assim, para a mudança de atuação do intelectual na sociedade, ou pelo menos no nosso meio social, eu acho que de alguma forma seria uma contribuição, né? E vocês têm feito muitos debates, né, por aí, em várias salas de cinema, várias cidades. E como vocês estão vendo essa questão, né? Porque você, por exemplo, Jean-Claude, não quer ser visto só como intelectual, quer ser visto dessas outras formas. O filme não quer ser visto como documentário, quer ser visto como uma coisa mais abrangente. Vocês acham que isso está conseguindo fluir entre as pessoas, entre o público? Ou tem uma certa dificuldade ainda? Como está sendo essa aceitação? Eu acho que a gente sempre responde a perguntas muito parecidas. Mas eu acho que é bem produtivo, sim. Eu acho que a discussão do gênero, pelo menos do documentário ficção, é bem produtiva, mas ela é velha, mas é sempre bom falar e é sempre bom refletir sobre essas questões. Sei lá, a gente vai falar de fake news, isso se atualiza também, apesar de ser uma discussão antiga. Eu acho que é importante duvidar, é importante questionar o que a gente chama de verdadeiro, o que a gente chama de real. Isso dentro da discussão de linguagem. Agora, dentro da discussão da velhice, da doença, é um tema também antigo, mas tabu. E aí também tem outra questão da velhice também. As pessoas estão morrendo cada vez mais tarde. E a idade de ficar velho continua a mesma. Então, assim, uma pessoa com 70 anos já é velha, mas, meu Deus, 70 anos é jovem ainda, né? No sentido da idade e da proporção. Não no sentido qualitativo, como o que o Jean-Claude está falando do ser jovem. Eu digo, parece que as proporções não estão se dando de uma maneira muito... Né? Acho que a gente considera, enfim, as questões são relevantes, são boas de ser discutidas, sim, desde linguagem até de temática. E sim, as respostas são boas, os debates são bons, o público mais velho discute muito, os jovens se abrem também para essas questões. Eu acho que discutir doença, velhice, suicídio é maravilhoso quando é leve também. E acho que a gente conseguiu fazer um filme leve, em que as pessoas dão risada. Tem muitos momentos de risada no filme. Isso eu acho muito legal que isso aconteça. Eu e a Cláudia já fizemos filmes sobre presidiárias com filhos recém-nascidos e as pessoas davam risada em alguns momentos. Então é isso, a gente tem esse humor nos nossos filmes. A gente continua fazendo isso quando a gente faz junto ou quando eu monto os filmes da Claudinha. E eu acho que a gente conseguiu levar isso, né, Jean-Claude? Acho que essas risadas são boas risadas, né? E tem uma coisa que acontece entre a tela e o espectador, que é esse entendimento que ele é múltiplo, né, assim. Então, ontem eu tive muitas surpresas, assim, de interpretações de coisas no filme que enfim, não foram pensadas. Então, assim, o que é muito legal levar o filme para outras pessoas é que esse filme ele é lido de uma outra forma. Como vocês conheceram? Qual é a relação entre vocês três? Enfim... meramente profissional, são amigos, enfim, como surgiu a relação entre vocês três? Eu conheci o Jean-Claude no filme Fobia, que eu era assistente de direção, e foi num momento que a gente teve uma proximidade muito grande, e depois do filme Fobia a gente continuou, enfim, fomos estreitando os laços. E Jean-Claude, eu tenho um filho que não tem nenhum avô, e enfim, a gente fala que o Jean-Claude faz esse papel com o Pedro, que é meu filho, com o Kiko Goifman. Então, assim, o Jean-Claude, ele é muito presente na minha vida. Só que até o filme Fobia, Jean-Claude, para mim, ele estava nesse pedestal. Ele existia nesse pedestal. E todos os filmes que eu fazia, assim, Jean-Claude faz parte da minha literatura cinematográfica. Então, de alguma forma, eu fazia meus filmes para Jean-Claude. De alguma forma, Jean-Claude estava presente no meu pensamento, né? Em relação ao meu trabalho. E trazer Jean-Claude para minha vida pessoal foi maravilhoso. Assim, conviver com Jean-Claude é muito instigante. Jean-Claude é muito provocativo. Então, criativamente, é muito estimulante estar do lado dele, assim. E daí, tirar ele desse pedestal que eu via e hoje tê-lo, enfim, na minha mesa, na minha casa, é maravilhoso. Muito obrigado. Como disse Jean-Claude, hoje a relação começou com o Jean-Claude nascendo. E daí começou tudo. Eu conheci Jean-Claude nesse mesmo filme, do filme Fobia. Eu era logger do filme.
E aí depois eu tive o prazer de montar o filme junto com a Vânia Debs, que é uma colega também do Jean-Claude da ECA, e seguir essa relação com Claudinha, com Kiko, com Jean-Claude, e aproximar do Jean-Claude depois, muito mais tarde, mas a relação deles já existia, né? E eu também tive essa relação com textos, mas eu não estudei na ECA, então eu não tinha esse pedestal. Foi ótimo também, porque ele continua fora do pedestal, é uma pessoa simpática, e eu não compreendo esse medo. Mas eu fui começar a compreender recentemente esse medo aí. E quando eu estava na ECA, tudo veio na minha cabeça. Na época que Jean-Claude... No filme tem vários alunos da ECA criticando, falando de Jean-Claude, que era um cara mau e tal. Eu falei, caramba, mas espera aí, nessa época quem frequentava a ECA era a classe média alta, com seus 18 anos, com um potencial de prepotência e arrogância muito grande. Não que todos fossem, mas assim, pensa bem, uma pessoa de 18 anos, com um professor como o Jean-Claude, difícil, né, de lidar. Bem compatível. Difícil. Com essa mania de falar a verdade, né? Na terça-feira vai ser anunciado na Cinemateca o filme escolhido pela comissão que define o filme brasileiro que tenta uma vaga no Oscar. Enfim, a gente, longe de querer supervalorizar o prêmio, mas a gente noticia aqui, claro, faz a cobertura do que está rolando no cinema brasileiro lá fora. Queria aproveitar e saber de vocês, o que vocês viram recentemente, que vocês curtiram, ou rodando esses festivais lá fora, se tem o trabalho de alguém que vale vocês até indicar para o ouvinte, para acompanhar, para citar alguém contemporâneo que vocês têm curtido o trabalho. Bom, recentemente eu vi um filme de que eu gostei muito e que eu considero como um dos melhores filmes vistos ultimamente, que é Histórias que o nosso cinema não contava. Acho é um filme de montagem a partir de comédias dos anos 70, mas é uma grande pesquisa, é uma montagem muito vigorosa, que apresenta um novo olhar sobre um cinema de grande público, talvez não tão novo, porque várias pessoas, inclusive hoje, chamamos atenção sobre isso, porém um olhar rejeitado, quer dizer, um cinema desprezado pela elite, então tem um resgate desse cinema popular, mostrando que, contrariamente ao que se dizia na época, que não é tão alienado assim, e que aborda questões sociais e que ele tem um peso crítico. E isso tudo bem, é uma tese, mas o filme é muito bem montado, o filme envolve o espectador, é surpreendente, então foi o melhor filme que eu vi ultimamente. Em Tempo, dirigido pela Fernanda Pessoa e montado pelo Luiz Cruz. Ele teve, no mesmo ano, eu assisti a oportunidade de assistir um dos cortes quando a gente estava indo para Locarno, há 2 anos atrás. Esse filme começou a circular e realmente entrou agora e é lindo. Fernanda foi entrevistada algumas semanas aqui também, 2 semanas atrás, né? Na semana de estreia do filme também. Bastante interessante. E o filme está em cartaz, quem quiser assistir ainda dá tempo. Tá oportuna dica aí. Nesse começo de setembro. Mais alguma coisa aí que vocês destacariam? Tem um filme que ainda está em cartaz, que é um filme baiano, do Recôncavo, e que realmente é muito interessante, que é Café com Canela. Tô achando que ele tá ouvindo o podcast, hein, Jean-Claude? Foi o programa da semana passada. Estamos alinhados, então. O que já saiu é o Processo. O Jean-Claude também concorda comigo que o Processo é um filme muito interessante de se ver. O documentário. O documentário, mas já saiu de ainda não está em cartaz, mas realmente a gente já teve algumas discussões sobre ele e é um filme... Eu gosto muito e veria e reveria ele. Tá aí um tipo de obra que a gente pode chamar de documentário? Ou há controvérsias? Olha lá! Olha eu me entregando. Aqui estava escrito embaixo que era documentário, cara. Não, mas justamente. Pois é, mas mesmo assim, veja, a Maria Augusta Ramos, bem, fez uma seleção de material, sim, você entende? Há uma opção muito clara, por exemplo, ela não circula em todos os gabinetes dos deputados, etc. Tem uma opção ficar centrada
sobre o gabinete do PT, onde está a crise, mas focar algumas pessoas e não se dispersar. Então, tudo bem, é um documentário, mas está cheio de opções. Sim. Quer dizer, não é que a câmara capta a totalidade da realidade, não tem isto. É como qualquer obra jornalística também. Como qualquer obra jornalista, você entende? Então, dá a impressão de que quando se fala documentário, é como se fosse o cópia carbono, não é? O cópia fiel da realidade. Não, ela é documentarista, inclusive, ela é uma excelente documentarista, justamente porque ela faz uma opção. E a melhor definição de documentário que eu conheço é uma definição de um cineasta francês chamado Jean Vigo, que data a definição, se não me engano, de 1929, em que ele não queria falar em documentário, ele falava em ponto de vista documentado. Bem, quer dizer, não vai omitir, você entende, que tem um envolvimento estético, ideológico, político, etc., nesses filmes, não é? Sim. Eu queria aproveitar, o Paulo perguntou sobre os filmes que vocês gostaram de assistir, né, recentemente. Aproveitando toda a história aí do Jean-Claude, né, desde, enfim, do envolvimento com o cinema novo, ali o primeiro grande boom do cinema nacional, criação do primeiro curso de cinema, né, no Brasil, na UNB, enfim, se tornou um crítico respeitadíssimo, enfim, todo o seu percurso. Eu queria saber de você e também de vocês dois, em que status vocês veem o cinema brasileiro atualmente, depois da quase morte no início da década de 90, a retomada, em que nível vocês veem o cinema brasileiro hoje? Eu acho que o cinema brasileiro, assim, se encontra num momento massa que tem uma diversidade enorme. Então, assim, tem filmes que podem, assim, se a gente for falar de gênero para ser entendível, tem desde ficções que têm uma pretensão e alcançam um público, tem filmes, esse filme O Café com Canela, que é um filme da Bahia, um filme maravilhoso, que seria a minha dica. Tem bons documentários, assim, eu acho que tem um terreno fértil do cinema brasileiro, onde o espaço também, a gente está num grande problema político, mas assim, a produção que está hoje em cartaz, ela é múltipla e, para mim, a gente vem de um lugar que pôde fortalecer esse cinema. Enfim, não é esse momento agora. Então, a gente colhe o resultado de um bom momento que a gente teve de multiplicação e de redistribuição e distribuição de recursos para se ter produções diferenciadas, de regiões diferentes, com olhares diferentes, de cineastas que estão iniciando. Então, assim, eu acho que a gente está colhendo frutos de uma boa época. Então, a gente está colhendo frutos de uma boa época. O que me dá medo é que daqui esse ano e o ano que vem a gente vai começar a colher frutos de uma época muito ruim. E a tendência é que isso dê uma boa piorada, porque quando a gente fala que está colhendo frutos, é isso. Os festivais estão exibindo, o cinema comercial está exibindo filmes de 2 anos atrás, que começaram a ser captados há 2 anos. Então, infelizmente, a minha perspectiva para isso é meio ruim, mas espero que não seja tão ruim. Essa distribuição ficou muito clara 2 anos atrás em Brasília, quando a gente via filmes de todas as regiões do Brasil. Agora eu acredito que mais em 2, 3 anos a gente não vai colher isso que aconteceu, esse resultado que foi visto em Brasília há 2 anos atrás. Eu acho que a gente vai começar a ver de novo esse cinema produzido com foco nas distribuidoras, com foco no público, o que não é negativo para a indústria do cinema, mas para a criação de novas linguagens eu acho que vai ser bem negativo. Bem negativo. Jean-Claude? Algum panorama a ser feito, em sua opinião, a respeito desse status do cinema? Por motivos já comentados, a saber, a minha visão, não é? Eu não estou propriamente acompanhando. Mas, enfim, concordo com eles um pouco que eu sei sobre a atual direção do fundo setorial, da Ancine. E hoje parece que saiu... não sei exatamente o que resultado saiu, não tem filmes da Amazônia. O norte foi eliminado. Nós temos um cineasta de Manaus que mandou algumas mensagens nesse sentido.
como a perspectiva desse governo é exclusivamente cinema e lucro, pouco a pouco seremos totalmente eliminados, que aliás o desejo deles é este, não é? Que esse tipo de cinema, que não é um cinema que dá dinheiro, seja eliminado. Inclusive, o próprio diretor da Ancine atualmente parece ter um passado como, enfim, pessoa que trabalhou em bancos ou em financeiras, etc. Quer dizer, a questão dele é uma questão da produção do lucro, né? De forma que, para a área cultural e a área audiovisual em que nós estamos vivendo, não tem perspectiva. Não tem perspectiva. Eu acho, por outro lado, o seguinte, que é necessário combater essa política e manter o que tinha sido conquistado até agora, tanto diferença de homens e mulheres para negros e as regiões, o Nordeste, a Amazônia, etc. Mas eu acho também que poderíamos usar essa situação precária para, além de combater esse governo, fazer uma reflexão sobre a nossa dependência desse governo. Nós trabalhamos numa área cultural totalmente dependente, não temos nenhuma forma de recurso que não seja do Estado e, inclusive, tem alguns cineastas, inclusive o Cristiano Bourlan, que fez inúmeros filmes sem recursos estatais, para pelo menos se fazer duas perguntas. Uma delas é de que forma essa forma de produção influencia o nosso cinema. Porque uma coisa que se não pode negar é que esses cineastas e toda a faixa cultural em que nós trabalhamos está contra esse governo, né? E contra o neoliberalismo, não apenas contra o governo, mas contra o neoliberalismo. No entanto, são pessoas totalmente dependentes desse governo e das suas instituições, né? Então você vê muita coisa, muitas críticas, isso é absurdo, como que pode, etc. Ou é trágico, entende? No entanto, isso não é nem absurdo, nem estranho, enfim, todas essas palavras que chegam lá no WhatsApp, porque tem uma lógica interna muito grande, né? Esse governo, através do seu Ministério da Cultura, etc., escolheu uma cultura que dê dinheiro, né? Não sei se vai conseguir, mas, enfim, é isto. E esses produtores de cultura, sejam produtores, diretores, etc., né, deviam pensar justamente sobre a sua dependência. Só que pensar sobre a dependência meio que horroriza as pessoas, né? E nós estamos tentando, enfim, um amigo meu, cineasta, etc., para reunir. Nós tivemos um edital, um núcleo criativo que foi recusado pelo fundo setorial. E aí tem umas 10 pessoas no grupo, você entende? Algumas delas dizem, então ficamos nisso, eles recusaram e a gente não faz mais nada. Entende? E realmente tem pessoas que não estão reagindo, a não ser, vamos recorrer, etc. Quer dizer, relação muito burocrática, você entende? Mas aí não acaba, não. E muita gente tem uma resposta que eu acho bem duvidosa, mas que frequentemente me jogam na cara, é que o Estado tem o dever de financiar a cultura, né? Então, não é que essa cultura é dependente. Ela não é dependente porque é dever do Estado financiar essa cultura. Só que eu não sei por que
esse Estado deve justamente, ou deveria, entre aspas, financiar a nossa faixa de cultura. Entende? Quer dizer, não somos donos da cultura, absolutamente, entende? E pelo Brasil, e nas cidades, nas periferias, e no meio dos jovens, etc., tem muitas atividades e não são cineastas que já têm algum renome, que deveriam ser financiados por dever. Boa. Nosso tempo está estourando. Vou registrar rapidinho os 6 filmes que estão sendo exibidos lá no Festival de Cinema de Vitória. Vai até sábado. 6 filmes na competição brasileira de longas. Pastor Cláudio, filme da Beth Formaghini, do Rio de Janeiro. A Mata Negra é um filme lá mesmo do Espírito Santo, do Rodrigo Aragão. Neville da Almeida, Cronista da Beleza e do Caos, filme do Mário Abad, sobre o cineasta, um retrato do cineasta Neville de Almeida. A Chave do Vale Encantado, um filme carioca do Oswaldo Montenegro. A Cidade dos Piratas, um filme do Otto Guerra, uma produção aí meio paulista, meio gaúcha. E Diante dos Meus Olhos, filme também capixaba do André Félix. Semana que vem a gente fala aí do resultado, do que rolou lá em Vitória. Estreia nessa quinta-feira o Vende-se Essa Moto, né? O drama com direção do Marcos Faustini. Segue aí em cartaz Ferrugem, Café com Canela, Destruição de Bernadette, Benzinho, Yonlu. E falamos também, repassamos, né, mais uma vez, semana que vem, a programação de Brasília, né, que começa em tempo do nosso programa da semana que vem. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Cláudia. Obrigada, boa noite. Obrigado, Jean-Claude Bernadette, um prazer. Obrigado a vocês. Valeu, Pedro. Valeu. Obrigado, gente. Um prazer aí. Obrigado, prazer. Eu queria só mandar um abraço pro meu amigo Bruno Ribeiro, que quis mandar um abraço pro Bernadette, que ele é muito fã. Fez questão que eu desse esse recado. Tá registrado. A gente volta então na semana que vem, Central Cine Brasil, toda quinta-feira, central3.com.br, no seu tocador de podcasts. E agora, depois de uma batalha tecnoburocrática, no Spotify. É só jogar lá, Central Cine Brasil, toda noite de quinta, pinga um novo papo sobre o cinema nacional. Até semana que vem, tchau.